equipa. Antes do jogo com o Belenenses Sade, Jorge Jesus fez vários exames no hospital e só no dia seguinte foi confirmado que estava positivo para a Covid-19. Desde então está em isolamento e a trabalhar à distância. O adjunto João de Deus tem ocupado o lugar do treinador principal no banco. Rui Costa quebrou o silêncio sobre o momento da equipa do Benfica. O vice-presidente diz que é expressamente proibido atirar a toalha ao chão na luta pelo título. Por outro lado, deixa uma mensagem dura. Rui Costa realça que a responsabilidade não pode ser atribuída a apenas uma pessoa. Avisa ainda que o desafio que o Benfica tem pela frente é para homens de grande coragem. Diz mesmo que quem não assumir essa responsabilidade vai deixar de fazer parte do grupo. Rui Costa promete que a responsabilização vai ser muito maior para quem representa o Benfica. A derrota no derby reforçou a divisão no plantel do Benfica. Vários jogadores consideram que faltou atitude a alguns colegas de equipa no estádio José Alvalade. Segundo o Jornal Record, o resultado e a exibição com o Sporting fizeram aumentar a tensão no balneário. A situação arrasta-se à medida que a equipa falha sucessivos objetivos. Há jogadores inconformados que apontam o dedo a colegas de equipa que acusam de falta de empenho. O Benfica ficou irritado com a suspensão do castigo de João Palhinha. O médio do Sporting foi lançado por Ruben Amorim na segunda parte do derby em Alvalade. O Benfica considera que se abriu um precedente extremamente grave, isto nas palavras do vice-presidente Rui Costa. A utilização de Palhinha dá origem a várias interpretações da lei. Circula mesmo nos bastidores do futebol português a teoria de que o Benfica ainda pode ganhar o jogo na secretaria. Ainda assim, segundo o Jornal Record, o Sporting não corre quaisquer riscos de ser castigado na sequência da providência cautelar que interpôs. O Benfica acredita que Lucas Veríssimo vai chegar a Portugal até sexta-feira. A chegada a Lisboa estava prevista para hoje, mas os voos entre o Brasil e Portugal continuam suspensos. A CMTV apurou que o Benfica está a fazer todos os esforços para resolver os problemas logísticos para que o central venha para Lisboa. O atraso da viagem impede que Lucas seja opção para o jogo com o Vitória de Guimarães. Jardel também vai falhar o jogo de sexta-feira por lesão. Jorge Jesus tem apenas Otamendi, Vertonghen e Conti para o eixo da defesa. Vamos agora para o momento do líder Sporting. João Mário está em dúvida para o jogo com o Marítimo. Exames feitos hoje vão servir para avaliar a lesão no pé direito. O médio continua com queixas e Ruben Amorim ainda não sabe se vai poder contar com ele para o jogo da próxima sexta-feira. João Mário foi substituído no derby depois de um lance com o Sérvio. Ontem falhou o treino de recuperação na Academia de Alcochete para o jogo com o Marítimo. Luís Neto é baixa confirmada por castigo. O Sporting Braga espera receber nos próximos dias o dinheiro da primeira prestação do pagamento de Paulinho por parte do Sporting. A ordem de pagamento já terá sido dada pelo Clube de Alvalade. O acordo que envolve as direções de Frederico Varandas e António Salvador foi alcançado no último dia do mercado de inverno. A SAD Sportinguista prepara-se para pagar 16 milhões de euros por 70% do passe do jogador de 28 anos. O plano de pagamento de Paulinho vai acontecer em simultâneo com um outro. O Sporting ainda está a pagar a transferência de Ruben Amorim, que foi contratado ao Braga há menos de um ano. Paulinho acredita que acaba de dar o maior passo na carreira. Em declarações ao canal do Sporting, diz também que está finalmente onde sempre quis estar. O jogador de 28 anos admite ainda que foi a exigência de Ruben Amorim que o levou a assinar pelo Sporting. Paulinho tem 3 golos marcados no campeonato. É a opção para o jogo difícil de sexta-feira. O Sporting joga fora de casa com o Marítimo, um adversário de má memória para o líder do campeonato que há menos de um mês perdeu na Madeira num jogo da Taça de Portugal. Paulinho já treinou ontem, enquanto a Mateus Reis e João Pereira fizeram hoje o primeiro treino pelo Sporting. Antes da sessão de trabalho, os 3 reforços de inverno tiveram de passar pela habitual praxe que os novos jogadores sofrem quando chegam ao clube. Paulinho, João Pereira e Mateus Reis participaram depois na preparação para o último jogo da primeira volta do campeonato, frente ao Marítimo. O Sporting joga na Madeira na próxima sexta-feira. Avançamos com o momento do Futebol Clube do Porto. Está aberta uma guerra de palavras entre os 2 últimos treinadores campeões pelo Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição criticou hoje Vítor Pereira, o que disse numa entrevista recente à RTP. O antigo treinador portista disse que Sérgio Conceição valoriza muito os aspectos defensivos e que tem um discurso emocional e agressivo característico do ADN do clube. Sérgio Conceição assume não ter gostado dessas palavras, diz que aquilo que foi dito é básico e fica mal a Vítor Pereira. São declarações que vamos ver mais à frente neste programa.
Ainda assim, Sérgio Conceição surgiu hoje bem disposto na conferência de imprensa de antevisão do Belenenses Stade Porto de amanhã. O técnico foi questionado sobre se estava incomodado com o facto de o Sporting ter 4 pontos de vantagem sobre o Porto há várias jornadas. O treinador respondeu que se chama Sérgio Conceição e não Sérgio Comichão. O treinador campeão nacional recusa afastar o Benfica da luta pelo título, inclui também o Braga, o Paços de Ferreira e o Vitória de Guimarães no grupo de equipas que ainda podem ter uma palavra a dizer neste campeonato. Foram declarações de Sérgio Conceição na antevisão do jogo de amanhã frente ao Belenenses Stade. Se Jorge Jesus, que é o líder de balneário, não está, e Jorge Jesus tem uma liderança assertiva e que afasta qualquer outra personalidade de ter preponderância sobre o balneário, ele não estando, quem é que ia transmitir esta mensagem ao balneário? É só o Luizão, quando o presidente Luís Vieira o autoriza a puxar as orelhas aos jogadores? Foi essa a dúvida que me assaltou. Afinal, já houve uma reunião de Estado-Maior, uma cimeira no Seixal, e esse passo, Mariana, era fundamental, porque nenhuma desta mensagem de Rui Costa, que foi bem construída, bem pensada, sobretudo no sentido de tentar acalmar a efervescência que existe entre os adeptos, terá efeitos práticos se também não chegar ao balneário. E vamos ver em que língua é que chega ao balneário, pelos vistos há jogadores que comunicam em alemão, vamos ver se percebem perfeitamente o que está em causa, se percebem bem o mal que estes maus resultados estão a fazer ao Benfica e que tipo de resposta é que vai ser dada já nos próximos jogos, quando, repito, por muito que Rui Costa assuma a liderança, por muito que Rui Costa dê voz à insatisfação da direção, por muito que Luís Vieira esteja atento e acredite que é possível chegar ao título, neste momento o verdadeiro líder do balneário não está, que é Jorge Jesus. Portanto, vamos ver quem é que vai preencher esse espaço, quem é que vai motivar a equipa para o jogo já com o Vitória de Guimarães, e vamos ver que efeitos práticos vai ter, sendo certo que realmente seria desastroso que o Benfica não desse uma resposta cabal na próxima jornada. Vamos ver que resultado vai dar todo este tocar a reunir no Seixal. Como é óbvio, Jorge Jesus não podia estar nesta reunião, mas surpreende ou não, Vítor, que, por exemplo, o João de Deus nem nenhum outro elemento da equipa técnica tenha estado nesta reunião? Olha, Mariana, eu acho que nem sequer é original, porque já soubemos na fase crítica da época passada de supostas reuniões com o grupo de capitães assumidas pelo presidente Luís Vieira na altura. Mas neste caso, não estando Jorge Jesus, pelo facto de ainda estar em recuperação da Covid-19, não me canso de frisar, esperemos que corra tudo bem e Jorge Jesus recupere, mas o facto é que o futebol não perdoa, é um comboio que está sempre em aceleração, os jogos repetem-se, a pressão é enorme e por muito que João de Deus e a sua equipa técnica se possam esforçar para transmitir as indicações de Jorge Jesus, não é a mesma coisa ter um dos melhores treinadores do mundo no banco ou ter um adjunto a preencher esse espaço, sobretudo quando estamos a falar de uma crise. Quando está a correr tudo bem, praticamente os jogadores jogam sozinhos e é como aquele antigo treinador dizia, praticamente treina-se os jogadores por telefone. Quando há uma crise, a figura do líder é fundamental, isso foi reconhecido por João de Deus no final do jogo. Não estar nenhum dos adjuntos na reunião, penso que faz todo sentido, porque isto é uma situação em que creio que foi transmitida para o balneário a insatisfação institucional do Benfica. Luís Vieira, Rui Costa e Luizão seriam as pessoas certas para transmitir essa insatisfação. A partir daí, poderão existir outros diálogos, existiram seguramente desse núcleo duro de gestão do futebol do Benfica, seguramente com Jorge Jesus, provavelmente até com os adjuntos. Agora chega um momento em que o jogo tem que ser preparado, os jogadores têm que ser motivados para o jogo, a mensagem tem que ser forte no balneário e a grande dúvida que se vai colocar neste momento é quem é que vai veicular essa mensagem forte no balneário para o próximo jogo. Esperemos que João de Deus consiga assumir a responsabilidade em nome de Jorge Jesus, porque essa é a única solução para o Benfica dar uma resposta e não parecer uma equipa abatida, vencida e incapaz de dar a volta à situação, sobretudo porque, eu friso sempre isto, o Benfica não consegue ter boas exibições consistentes, não consegue ter 2 vitórias seguidas, tem muita dificuldade, já desde a situação em que defrontou o Estrela da Amadora que não consegue, e também muito importante ainda, há que dar uma resposta, uma satisfação aos adeptos não sofrer com esta situação. E há uma coisa que é certinho, Mariana, para acabar. Quem está a 9 pontos de distância, se já não tinha margem de erro de antes, agora é que não tem margem de erro nenhuma. Portanto, o Benfica está obrigado a ganhar sempre, dar a volta à crise, caso contrário, eu não consigo, sinceramente, imaginar as consequências de um eventual agravamento desta queda no abismo. Olhando para o balneário, mas também do ponto de vista dos jogadores, o Jornal Record escreve hoje que intensifica-se também a divisão entre jogadores do Benfica. Qual é que é o ponto de situação nesse sentido?
Mariana, nós não podemos estar aqui na CMTV ao longo das semanas, passam-se os programas e várias vezes tivemos aqui alertas CM, onde foi focada em satisfação de alguns jogadores em relação a algumas situações, em satisfação da direção em relação ao rendimento da equipa, em satisfação do Presidente em relação ao que se passava no balneário, se calhar alguma insatisfação de Jorge Jesus por não ter, se calhar, os jogadores que esperava ter. São demasiadas peças que provavelmente não estão a encaixar, ou que não estavam a encaixar, e se calhar explicam muita coisa. Aquilo que está a ser apontado como crítica a Rui Costa foi não ter feito, se calhar, escalpelizado, dissecado as razões pelas quais o Benfica chegou a este ponto. E eu gostei do discurso de Rui Costa, pessoalmente, e admiro a coragem que teve de avançar numa altura destas. Provavelmente, este tipo de situações, este tipo de murros na mesa, este tipo de toques a reunir, têm que ser dados antes da equipa estar a 9 pontos. Num cenário ideal, eu acreditaria que se calhar esta responsabilização interna provavelmente tinha que ter chegado antes. Havia demasiadas coisas que estavam à vista, houve demasiadas situações que debatemos aqui na CMTV, houve comentadores até ligados ao Benfica, e aqui faço a devida vénia ao José Calado pela coragem que teve em muitas alturas de apontar situações que estavam mal em relação à atitude dos jogadores, Mariana, em relação à atitude dos jogadores, e há uma coisa que é certa: se no balneário, face a algumas coisas que temos visto em campo, todo o balneário estiver complacente com a atitude de alguns jogadores que representam neste momento o Benfica, muito mal estaria o balneário do Benfica e muito mal estaria o futuro do Benfica. Portanto, se há jogadores descontentes, se há jogadores desagradados, é porque esses jogadores querem dar mais, é porque esses jogadores querem que os seus companheiros sejam capazes de dar mais. E se o Rui Costa deu um aviso que nesta altura estão a avaliar quem tem capacidade ou não para representar o Benfica e ver quem são os homens de coragem, é porque essa percepção também é a percepção do Presidente Luís Vieira, também é a percepção do Administrador e Diretor Desportivo Rui Costa e também é a percepção do Luizão. Porque senão não era preciso puxar as orelhas dos jogadores, nem era preciso dar esta mensagem tão forte como o Rui Costa deu ontem ao balneário. Olhando para o estado de espírito de Luís Filipe Vieira, a CMTV sabe que o Presidente do Benfica ainda acredita no título. Luís Filipe Vieira agarra-se ao facto de, com Bruno Lage e Rui Vitória, o Benfica ter ultrapassado uma grande desvantagem pontual para ser campeão. Depois de recuperar da Covid-19, o Presidente do Benfica quis estar junto da equipa, foi ao centro de estágios do Seixal para falar com os jogadores ainda antes do derby. A mensagem foi de motivação. A vitória ficou com o Sporting e deixou Luís Filipe Vieira desiludido. Ainda assim, o dirigente acredita que o Benfica ainda pode recuperar os 9 pontos de distância para o líder Sporting. Luizão arrasou o plantel do Benfica no final do derby em Alvalade. O diretor técnico teve o aval de Luís Filipe Vieira para falar aos jogadores de forma dura. O discurso aconteceu no balneário, no estádio José Alvalade. O presidente do Benfica esteve na tribuna, mas preferiu não descer aos balneários. Vieira estava demasiado irritado e não quis correr o risco de ultrapassar limites. Foi Luizão quem criticou duramente a atitude dos jogadores. A CMTV sabe que Darwin Núñez foi o principal alvo do antigo central. Luizão já tinha feito um discurso exaltado aos jogadores depois da Supertaça, ainda no relevado, desta vez fê-lo no balneário. Vítor, permite-me aqui uma brincadeira também. Será que temos aqui um Luís Filipe Vieira a fazer o papel de polícia bom e Luizão de polícia mau? O Luizão está numa posição ingrata, Mariana, está numa posição ingrata, porque ele representou o Benfica durante tantos anos e ele, mais do que ninguém, neste momento, em relação aos jogadores que estão ali próximos no grupo ou dentro do grupo, e ele, se há alguém que pode de alguma forma reclamar a representação da mística do Benfica é o Luizão, mas está numa situação difícil, porque o Luizão entra em funções, não nos podemos esquecer, à saída de Tiago Pinto, ainda não está muito bem esclarecido quem é que preencheu as funções de Tiago Pinto, mas vamos passar à frente desse detalhe. O Luizão entra numa altura difícil. O Luizão tem a primeira intervenção pública a seguir à derrota na Supertaça. Portanto, é um momento muito complicado. Portanto, o Luizão não teve a oportunidade, ele próprio, de fazer, se calhar, uma abordagem pela positiva, como gostaria, para, se calhar, também conquistar a confiança do grupo. Se calhar, ele próprio também, junto deste grupo, se tornar uma verdadeira referência, se é que ainda não é. E teve que começar logo a dar duras aos jogadores no relevado à frente de toda a gente. Portanto, isso coloca também o Luizão numa posição complicada e veremos se dar duras é suficiente, porque creio que, se um jogador do Benfica não sabe aquilo que de mal anda a fazer, então acho que tem que realmente, como diz o Rui Costa, que mudar de clube e ir à vida dele. Se tem consciência daquilo que está mal, então começamos a pensar que, face às dificuldades que o Benfica sente, praticamente desde aquela fase inicial extraordinária de, creio que 5, 6 jornadas, em que o Benfica impressionou no campeonato, depois entrou
naquelas incertezas, naquelas insuficiências, naquelas inconsistências permanentes, e neste momento vamos ver se o grito é suficiente. Essa é sempre a grande dúvida. Há momentos em que, de facto, o grito, a emoção, a responsabilização, o apelo ao orgulho podem fazer a diferença. Provavelmente os problemas do Benfica neste momento são mais profundos, exigem outro tipo de intervenção mais profunda, provavelmente também. Vamos ver se isso é possível apenas com o lado motivacional e de responsabilização de Luizão, de Rui Costa. Também as mensagens chegam a Luís Filipe Vieira. Sem a presença de Jorge Jesus, de qualquer maneira, eu acho que é muito complicado, porque é um quadro, é um puzzle onde falta uma peça fundamental. E Jorge Jesus era fundamental, é fundamental que Jorge Jesus recupere rapidamente para fazer parte da solução no Benfica, para Jorge Jesus ser, repito, parte da solução no Benfica e não haver dúvidas quanto a isso. E neste momento, Jorge Jesus não estar presente, a mensagem está a vir de outros pontos que não do verdadeiro líder do balneário, e isso também é mais uma dificuldade a somar a todas que o Benfica tem enfrentado esta época, mas quando se escreve os livros de história no final, sabes que apontam que quem ganha o título, quem conseguiu superar as adversidades e chegar à frente, provavelmente há muito pouca condescendência para quem acaba por baquear a meio do campeonato. O Benfica está numa posição complicada, tem a segunda volta inteira pela frente, creio que faltam 54 pontos para disputar, mas a margem de erro acabou. Quando está, sobretudo, com dois rivais à frente, e já nem estou a falar do Sporting de Braga, com o qual o Benfica está em igualdade, com tanta desvantagem para dois rivais, a margem de erro acabou. Veremos já que reação é que o plantel vai dar no próximo jogo com o Vitória de Guimarães. Repito, o Vitória de Guimarães para a Taça da Liga só foi eliminado nos penaltis e falta ao Benfica mostrar capacidade para ganhar a um rival dos mais complicados. Neste momento, contra equipas dos 5 primeiros classificados, o Benfica ainda não conseguiu ganhar, nem sequer ao Glasgow Rangers, que era a equipa mais forte do grupo da Liga Europa. Falta essa capacidade da equipa de crescer e ser grande contra os grandes. Para o jogo com a Vitória, não é certo que Jorge Jesus esteja no banco. Continua sem data de regresso o treinador do Benfica. A confirmação foi dada pelo vice-presidente do Benfica, Rui Costa. Explica que Jorge Jesus está melhor, mas não é certo quando vai estar recuperado para voltar a orientar a equipa. Antes do jogo com o Belenenses Sade, Jorge Jesus fez vários exames no hospital. E só no dia seguinte foi confirmado que estava positivo para Covid-19. Desde então está em isolamento, a trabalhar à distância. O adjunto João de Deus tem ocupado o lugar do treinador principal no banco. Jorge Jesus é apontado pelos espectadores da CMTV como o principal responsável pela crise do Benfica. Estamos a ver os resultados do televoto CMTV. O treinador do Benfica é o mais votado com 54% das escolhas. 25% atribui a responsabilidade ao presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, e 21% considera que os jogadores são os principais responsáveis pela crise do Benfica. Vítor Pinto, pelas informações e emoções também que tens recolhido junto do universo benfiquista, concordas com este resultado? Jorge Jesus é neste momento considerado pelos benfiquistas como o principal responsável pelo mau momento da equipa? Mariana, provavelmente é uma situação extremamente injusta e deixa-me dizer, para deixar claro, mesmo para deixar claro, eu entendo que ontem o Rui Costa não tenha feito referências explícitas a Luís Filipe Vieira e a Jorge Jesus, mas provavelmente, devido ao facto de Jorge Jesus estar afastado do grupo, ter que estar em casa e provavelmente ainda não poder regressar no próximo jogo, se calhar uma palavra até também no sentido de responsabilização do balneário, para não, eu vou usar este termo entre aspas, para não melindrar ninguém, que às vezes o que eu digo aqui do Benfica causa melindres inacreditáveis. Para o balneário não atraiçoar o seu líder, não atraiçoar Jorge Jesus e continuar a dar tudo em campo. Vamos acreditar que o Sporting, a equipa, fez aquilo que era capaz, mas tem que continuar a dar tudo em campo e, sobretudo, corresponder à mensagem que o seu líder sempre mandou, embora agora não esteja disponível. Ainda em concreto à sondagem. Pode parecer ingrato, pode parecer injusto, mas quando colocas a questão com 3 perguntas destas, é fácil perceber que a figura que não é consensual é Jorge Jesus, porque os jogadores, já toda a gente sabe, quando um clube está mal, ninguém manda 20 jogadores embora. E toda a gente sabe também que o Luís Filipe Vieira, mesmo tendo uma oposição muito vocal e muito ativa, o facto é que foi ratificada a sua liderança, a sua presidência no Benfica há pouco tempo, com uma afluência inacreditável de votantes numa altura de pandemia. Portanto, a partir daí, Jorge Jesus, cuja contratação nunca foi consensual, isso também é factual. Agora, aquilo que foi sempre, ou aquilo que se acreditava sempre, era que o trabalho de Jorge Jesus, que vinha com a auréola dos feitos no Flamengo e do facto de se ter consagrado como um dos melhores treinadores do mundo, a chegada de Jorge Jesus ao Benfica, conseguindo imediato sucesso
agarrando numa equipa onde tinham sido investidos em 2020 mais de 100 milhões de euros. Isso permitiria a Jorge Jesus calar os críticos, conseguiria que o Benfica começasse a render a um nível muito alto. A ideia era entrar na Liga dos Campeões e a ideia, obviamente, que estando calados os críticos, era então dominar o futebol português, arrasar no futebol português e conseguir algumas vitórias na Europa. Já não vou falar de ganhar a Liga dos Campeões, nem nada se pareça. A partir do momento em que tudo começou mal com o PAOK e o Benfica entra bem no campeonato, mas rapidamente a chama esmoreceu, era muito difícil acreditar, ou era muito difícil esperar, que o foco das críticas não se centrasse em Jorge Jesus. Portanto, Jorge Jesus sabe perfeitamente estar no olho do furacão, Jorge Jesus sabe como é que o futebol funciona, ele também sabe que isto não é só uma questão de comunicação, neste momento já é uma questão de rendimento em campo. É verdade também que praticamente tudo o que podia correr mal lhe tem corrido mal à frente do Benfica, mas a partir do momento que a segunda volta vai começar e o plantel já está praticamente todo recuperado do Covid e Jorge Jesus também possa estar recuperado dos problemas de saúde que tem, a partir daí o Benfica terá que impressionar e veremos que balanço é que vai ser feito no final da época. A partir do momento que o Benfica está a 9 pontos da liderança nesta altura, há uma jornada do final da primeira volta, há patamares de sucesso diferentes e poderá eventualmente a temporada não ser considerada um completo fracasso se o Benfica, por exemplo, acabar em segundo lugar e garantir os milhões da Liga dos Campeões. Portanto, isso só caberá a Jorge Jesus e ao balneário. Veremos os efeitos do tal murro na mesa que foi dado. Veremos se o Benfica conseguiu, com esta entrada em cena de Rui Costa, com este grito de comando de Rui Costa para o balneário, um efeito semelhante ao que o Futebol Clube do Porto conseguiu ano passado, quando Sérgio Conceição deu o murro na mesa em janeiro. Eu estava sempre na dúvida qual seria então o murro na mesa que o Benfica podia dar ou o ponto de viragem para o Benfica. Veremos se aconteceu com esta entrada em cena de Rui Costa. O derby foi um duro golpe nas ambições do Benfica e é para o derby que vamos olhar, porque o Benfica ficou irritado com a suspensão do castigo de João Palhinha. O médio do Sporting foi lançado por Ruben Amorim na segunda parte do derby em Alvalade. O Benfica considera que se abriu um precedente extremamente grave, isto nas palavras do vice-presidente Rui Costa. A utilização de Palhinha deu origem a várias interpretações da lei, circula mesmo nos bastidores do futebol português a teoria de que o Benfica ainda pode ganhar o jogo na Secretaria. Ainda assim, segundo o Jornal Record, o Sporting não corre quaisquer riscos de ser castigado na sequência da providência cautelar que interpôs. Tem razão de queixa o Benfica neste caso, Vítor? Mariana, não está fácil, porque a confusão é de tal ordem que até vemos responsáveis de clubes, comentadores também de clubes que normalmente estão muito bem informados na CMTV, a confundirem completamente aquilo que se passa. E para ser objetivo e não criar mais confusão, clarificar as coisas, o que está aqui em causa é um derby de departamentos jurídicos. O Benfica recorreu de um cartão de Otamendi e, quando foi recusado o recurso, conformou-se com a decisão. O Sporting, quando foi recusado o seu recurso, decidiu avançar para outras instâncias. E depois vou dizer devagarinho, para de uma vez por todas, espectadores da CMTV, de uma vez por todas, o cartão amarelo do Palhinha não foi despenalizado. Vou repetir, o cartão amarelo do Palhinha não foi despenalizado. O que está em causa é a inconstitucionalidade de uma norma. Isto é juridiquês, isto é uma juridiquice, isto emana claramente de uma jogada do Departamento Jurídico do Sporting para conseguir que Palhinha estivesse disponível para o jogo com o Benfica. E sim, é verdade. E não vou já dizer tudo, porque amanhã com o Dr. Carlos Barbosa Cruz no Ligador vamos ter um debate onde a vertente jurídica vai ser escalpelizada. Mas é verdade que neste momento, da maneira como os regulamentos estão desenhados e a estrutura jurídica está desenhada, qualquer clube, mesmo que um jogador dê um tiro ou outro em campo, perdoem-me a expressão, e receba um cartão vermelho que toda a gente vê que é justo, esse clube, se não tiver vergonha na cara, pode tentar um recurso para um tribunal administrativo no sentido de conseguir uma providência cautelar e que o jogador jogue no jogo seguinte. Portanto, o resultado disto tudo, independentemente, eu ainda não sei o que é que o Tribunal Arbitral do Desporto vai decidir, portanto, ninguém sabe neste momento se Palhinha vai ver o cartão retirado ou não, ninguém sabe. Neste momento, Palhinha ainda tem o cartão amarelo, a sanção não teve foi eficácia. Agora, acredito que o resultado de todo este processo vai ter que ser uma clarificação da legislação desportiva. Muito provavelmente, o Conselho de Disciplina da Federação, como eu expliquei no meu artigo do passado domingo no Record, passou a ser norteado pelas regras da UEFA e passou a não validar despenalizações de cartões, Conselho de Disciplina da Federação, despenalizações de cartões
mesmo que o árbitro se mostre arrependido, aquilo que provavelmente vai ter que fazer é mudar a sua legislação, passar a poder também, em situações de recursos dos clubes, ouvir o jogador e com isso não dar possibilidade, eu vou usar um termo que ninguém vai levar a mal, não dar possibilidade a chiques espertices, que por muito que sejam legais ou não, é uma chique espertice tentar alegar uma inconstitucionalidade de uma norma no sentido de provocar que uma providência cautelar leva a que o cartão amarelo e o castigo não sejam válidos. Creio que isto é perceptível, pode parecer complicado, mas é perceptível. O cartão amarelo está lá, simplesmente a sua eficácia foi suspensa devido a uma norma que pode ser considerada inconstitucional. Vamos ver o que é que o Tribunal Arbitral de Desporto vai dizer e vamos ver também que ilações é que o Conselho de Disciplina da Federação vai retirar a partir daí, porque há uma coisa que todos percebemos. Um caso como este não pode voltar a acontecer, Mariana. E como não pode voltar a acontecer, tem que haver uma clarificação urgente da regulamentação, no sentido de, se for necessário, o jogador que seja ouvido. O que não podemos correr o risco é que os clubes estejam sucessivamente a alegar normas inconstitucionais, que antigamente era apenas em questões de jogos à porta fechada, ou eventuais castigos de mau comportamento de adeptos, ou então declarações sobre arbitragem, agora foi para uma questão de um cartão que poderia ter efeito na decisão, eventualmente, de um campeonato até. Nesse sentido, vamos esperar, em primeiro lugar, ver o que é que o Tribunal Arbitral de Desporto vai dizer em relação ao cartão do Palhinha. Se o vai despenalizar ou não. E a partir daí, há um debate muito importante que terá que ser feito com urgência. Agora uma notícia que estamos a acompanhar em Alerta CM em permanência, um exclusivo da CMTV. Realizou-se ontem no Seixal uma reunião de emergência com alguns dos pesos pesados do futebol do Benfica. Participaram nesse encontro o presidente Luís Filipe Vieira, o vice-presidente Rui Costa, o diretor técnico também Luizão e vários elementos do plantel. Segundo apurou a CMTV, marcaram presença Pizzi, Otamendi e Jardel. Quanto a André Almeida, outro dos capitães, não esteve nesta reunião, até porque continua a recuperar de uma lesão grave. Outra nota de destaque é o facto de nenhum elemento da equipa técnica de Jorge Jesus ter participado nesta conversa. O tema foi o momento complicado do Benfica, que está a 9 pontos do líder Sporting no campeonato. É para o Sporting que olhamos. João Mário está em dúvida para o jogo com o Marítimo. Exames feitos hoje vão servir para avaliar a lesão no pé direito. O médio continua com queixas e Ruben Amorim ainda não sabe se vai poder contar com ele no jogo da próxima sexta-feira. João Mário foi substituído no derby depois de um lance com Sérvi. Ontem falhou o treino de recuperação na Academia de Alcochete para o jogo com o Marítimo. Luís Neto é baixa confirmada por castigo. O Sporting Braga espera receber nos próximos dias o dinheiro da primeira prestação de pagamento de Paulinho por parte do Sporting. A ordem de pagamento já terá sido dada pelo Clube de Alvalade. O acordo que envolve as direções de Frederico Varandas e António Salvador foi alcançado no último dia do mercado de inverno. A SAD Sportinguista prepara-se para pagar 16 milhões de euros por 70% do passe do jogador de 28 anos. O plano de pagamento de Paulinho vai acontecer em simultâneo com um outro. O Sporting ainda está a pagar a transferência de Ruben Amorim, que foi contratado ao Sporting Braga há menos de um ano. Essa contratação tem motivado também muita polémica, vitória e uma relação tensa desde então. Mesmo assim, estes dois clubes voltam a fechar um grande negócio. Há aqui algum risco de um novo negócio como o de Ruben Amorim, ou seja, uma nova discussão permanente relativamente aos pagamentos? Mariana, não me passa pela cabeça semelhante coisa e creio que o próprio Sporting não vai querer reabrir essa frente de batalha. Aliás, deixa-me dizer, provavelmente nunca vai ser contada a verdadeira história do que se passou na tribuna presencial em Leiria, da final da Taça da Liga, mas a grande dúvida que eu tinha em relação a este negócio do Paulinho era se depois dos factos gravíssimos que se passaram na tribuna presencial do Estádio Municipal de Leiria, envolvendo os líderes dos dois clubes que estão envolvidos neste negócio, se seria possível de alguma forma que estes se entendessem. No entanto, a estratégia habilidosa que foi encontrada para superar essas dificuldades foi uma intermediação que uniu as duas partes e depois só na reta final é que houve finalmente uma conversa entre presidentes e assim foi possível fazer o negócio de Paulinho. Creio que em circunstância alguma será admissível que o Sporting entrasse num braço de ferro como entrou por Ruben Amorim com o Sporting de Braga. Isso não faz sentido absolutamente nenhum nesta fase, até porque há uma grande diferença. Existem situações relativas também ao não pagamento de treinadores que não são sancionadas e não pagamento de jogadores já existe sanção. Mas eu nem queria estar a falar nisso porque não acredito que isso aconteça. O Sporting, como emblema de boa-fé, como uma instituição com responsabilidades no futebol português, muito provavelmente escusava também de ter criado ou ter fomentado a tal novela, a tal teimosia em relação ao caso do Ruben Amorim,
que finalmente vai, obviamente, acabar por pagar. Neste caso, em relação ao Paulinho, creio que tudo vai ser cumprido, até porque existe uma série de parcelas envolvidas e, pelos vistos, há quem fique nervoso ou irritado por se falar em todas as componentes financeiras do negócio de Paulinho. Não há problema nenhum em falar das componentes financeiras do negócio de Paulinho. O Sporting até deve querer que sejam conhecidas, porque o Sporting, aquilo que eu sei, aquilo que eu reparei e aquilo que eu achava, é que o Sporting era a favor de uma completa transparência, que o Sporting não tem problema nenhum em que os números sejam conhecidos. Portanto, se o Sporting avalia Paulinho a 23 milhões de euros, tem que o assumir. Se o Sporting vai pagar o salário do Borja e vai gastar mais 4 milhões no salário do Borja, no tempo que ele vai ficar vinculado ao Sporting de Braga, tem que o assumir, não há problema nenhum em que se fale nisso. Provavelmente não foi o Sporting a divulgar, foi o Sporting de Braga. Mas se é verdade, e ninguém disse que era mentira do lado de Alvalade, sendo um clube transparente, olha, então não há nenhuma dúvida que o negócio tem total transparência, são conhecidos todos os parâmetros, todas as partes vão cumprir e o Sporting só tem que se preocupar com uma única e exclusiva coisa, que Paulinho, o tal reforço que o Sporting entende que o passe vale 23 milhões, por isso é que pagou 16 milhões por 70% do passe, chega ao Alvalade, marca golos, impõe-se na equipa, faz a diferença e ajuda a equipa a conquistar o tal título nacional que tanto ambiciona. É só isso que interessa ao Sporting. Rendimento esportivo do Paulinho e o Rubem Amorim poder tirar o melhor partido dele. Quanto ao resto, todas as componentes do negócio que foram conhecidas, ainda bem que foram conhecidas, porque assim não há, fica a certeza que não existe nenhum truque por baixo da mesa e é um exemplo de transparência que esperemos que seja seguido noutros negócios por outros clubes. Ainda vamos voltar ao Sporting, mas para já avançamos com o Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição foi questionado sobre se estava incomodado com o facto de o Sporting ter 4 pontos de vantagem sobre o Porto há várias jornadas. O treinador respondeu que se chama Sérgio Conceição e não Sérgio Comichão. Olha, eu sou Sérgio Conceição, não sou Sérgio Comichão. A mim não me dá comichão essa... Outras coisas dão-me comichão, isso não. Não, nós estamos a fazer o nosso trajeto, o nosso percurso e os adversários estão a ganhar. No momento, por isso é que eu estava a dizer isso, estava a dizer ao Miguel, isto é uma maratona e no final farciam as contas, não há nada a fazer. Os outros estão a ter méritos, a equipa que vai à frente, neste caso o Sporting, a ganhar os jogos que está a jogar, nós estamos a ganhar os nossos e estamos neste trajeto, nesta caminhada. Faz bem, Sérgio Conceição, Vítor, ao não sentir qualquer comichão em relação ao líder? Olha, a postura do Sérgio várias vezes foi questionada em relação a isso. Aliás, e achei extraordinária a pergunta da CMTV no final do Futebol do Porto Rio Ave, a perguntar-lhe claramente, o nosso Paulo Jorge Duarte, a perguntar-lhe, neste momento só depende de si para ser campeão, qual é o resultado que pretende no Clássico? Essa pergunta foi repetida ao longo desta semana e o Sérgio demarcou-se sempre de qualquer situação relativa aos adversários. Portanto, ele está a tentar distanciar-se, não fazer depender o seu trabalho ou a forma como encara aquilo que o Futebol do Porto tem que fazer, não fazer isso depender do que está a acontecer em casa do líder. De que forma é que o Sporting se está a comportar, de forma é que o Sporting está a evoluir nessa sua liderança. Agora, é evidente que se o Sporting não marca um golo nos descontos, o Futebol Clube do Porto, tal como a CMTV perguntou e muito bem no Estádio do Dragão, no final do Futebol Porto Rio Ave, o Futebol Clube do Porto estaria a 2 pontos do Sporting e estaria a depender de si para ser campeão, ou pelo menos a depender de si se as coisas continuarem desta maneira, porque há jogos muito difíceis pela frente. O Sporting vai ao Marítimo, onde perdeu para a Taça, o Porto visita ao Sporting de Braga e estamos só a falar desta jornada. Agora, há uma coisa, além do jogo com o Belenenses, só que o Porto tem que fazer ainda. Agora, há uma coisa que é objetiva. O Futebol do Porto recebe o Sporting dia 27 de fevereiro. E, obviamente, se estivesse a 2 pontos nessa altura, estaria muito mais confortável do que encontrando-se a 4, porque isso permite uma margem de manobra completamente diferente ao Sporting. Agora, nesta altura, o Futebol Clube do Porto, face aos pontos que desperdiçou até 30 de outubro, está obrigado a manter-se focado naquilo que tem que fazer, em ganhar os seus jogos, e creio que a mensagem que Sérgio Conceição está a enviar para o exterior corresponde também à mensagem que está a passar internamente, que o Futebol Clube do Porto tem que estar focado no seu trabalho, em ganhar, em gerir as dificuldades todas deste calendário tão pesado que a equipa está a enfrentar, e por isso, pelo menos até ver, não existe qualquer comichão provocada pela liderança de Rubem Amorim. Veremos a partir do próximo confronto a 27 de fevereiro como é que a coisa evolui.
Vítor, vamos avançar com uma outra polémica sobre a qual o Record até já tem mais detalhes. Daqui a pouco vais revelar esses detalhes, mas antes vamos ver as declarações de Sérgio Conceição, que criticou hoje Vítor Pereira pelo que disse numa entrevista recente à RTP. O antigo treinador portista disse que o atual treinador valoriza os aspectos defensivos e que tem um discurso emocional e agressivo. Sérgio Conceição diz que aquilo que foi dito é básico e fica mal a Vítor Pereira. A importância de não sofrer gols é grande numa equipa. Eu acho que é a base, eu já disse isto muitas vezes, é a base para se ganharem jogos, é ser sólido em termos defensivos. É um desporto simples, é marcar e não sofrer, ok? E o não sofrer é tão importante como marcar. Agora, se isso faz com que as pessoas, até treinadores, que passaram por esta casa, como o Vítor Pereira, uma entrevista que eu vi na RTP, a dizer que eu, sim, tenho o ADN de Fogo do Porto, sou um treinador defensivo. Quer dizer, isto é tão básico e fica-lhe tão mal dizer isto. Sinceramente, eu lhe a dizer aqui, porque não tive a oportunidade de estar com ele. Se eu tive a oportunidade de estar com ele, dizia-lhe na cara. Vítor, pedia-te agora que dessas novas informações que, entretanto, o Jornal Record já conseguiu apurar. Sim. O que o Record apurou, neste alerta Record, alerta CM também, é que Vítor Pereira e Sérgio Conceição, tanto falar de Jorge Jesus, até já confundimos. Vítor Pereira e Sérgio Conceição já falaram, portanto, aquilo que Sérgio Conceição estava a dizer quando se cruzasse com Vítor Pereira, lhe ia dizer o que tinha a dizer na cara. Portanto, ao que tudo indica, Vítor Pereira entrou em contacto imediatamente ao início da tarde com Sérgio Conceição, disseram aquilo que tiveram a dizer um ao outro, ou pelo menos entenderam-se na medida do possível, e pelo menos de uma das partes temos a confirmação de que a novela está encerrada, e uso este termo entre aspas. Portanto, se a novela está encerrada, significa que os dois treinadores com passado no Futebol Clube do Porto se entenderam. Eu, por acaso, já tinha ouvido algum desagrado. É só de uma das partes, nesse caso, é de qual das partes, Vítor? Eu creio que terá sido Vítor Pereira a ligar a Sérgio Conceição, para clarificar a situação, porque neste tipo de situação, tendo sido o Sérgio a apontar algo que tinha sido dito e que levou a mal, é natural que tenha sido Vítor Pereira a entrar em contato com Sérgio Conceição para clarificar a situação. E deixa-me dizer-te que eu já tinha ouvido algum desagrado por alguns dos comentários de Vítor Pereira durante a sua participação na Taça da Liga. Ele fez comentários televisivos dos jogos da Taça da Liga e Vítor Pereira é muito assertivo nos comentários que faz, dá exemplos práticos, é uma delícia ouvi-lo comentar, mas depois provavelmente alguns treinadores podem não levar ou não aceitar ou não encarar também algumas das críticas / comentários que são feitos de Vítor Pereira. Neste caso, ele disse aquilo que achava em relação ao Futebol Clube do Porto. Sérgio Conceição discorda. De facto, é um pouco difícil considerar que o Futebol Clube do Porto tem um ADN defensivo, porque de facto o Futebol Clube do Porto é uma equipa extremamente pressionante, mas há algo que também já escalpelizamos demasiadas vezes, porque esta é a 4ª temporada de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto. Portanto, Sérgio Conceição não chegou há 15 dias ao Futebol Clube do Porto. Já todos sabemos onde está, de facto, a matriz de jogo do Futebol Clube do Porto, e a recuperação de bola em terrenos adiantados é fundamental no sistema de jogo do Futebol Clube do Porto. Portanto, utilizar o termo ADN defensivo teria que ser melhor explicado por parte de Vítor Pereira, dado que, por muito que haja um confronto de escolas, Vítor Pereira pertence a uma escola completamente diferente da de Sérgio Conceição como treinador, tem visões do futebol completamente diferentes, mas há um aspecto que, de facto, Sérgio Conceição nunca escondeu. Prefere ganhar por 1-0 que ganhar por 4-3. Provavelmente Vítor Pereira está numa fase diferente da sua carreira e do entendimento que tem do futebol. Os treinadores já falaram, dificilmente a novela vai ter mais episódios, porque se eles próprios entendem que a novela está encerrada, provavelmente é porque na conversa que tiveram, no mínimo, chegaram a um patamar de entendimento no sentido de não se provocarem mutuamente. Nesta mesma conferência de imprensa, Sérgio Conceição falou também sobre o Benfica e disse que não está afastado o rival da luta pelo título, vive um momento de crise, é um exclusivo da CMTV. Realizou-se ontem no Seixal uma reunião de emergência com alguns dos pesos pesados do futebol do Benfica. Participaram nesse encontro o presidente Luís Filipe Vieira, o vice-presidente Rui Costa, o diretor técnico Luizão e vários elementos do plantel. Segundo apurou a CMTV, marcaram presença Pizzi, Otamendi e Jardel. Quanto a André Almeida, outro dos capitães, não esteve nesta reunião, até porque continua a recuperar de uma lesão grave. Outra nota de destaque é o facto de nenhum elemento da equipa técnica de Jorge Jesus ter participado nesta conversa. O tema foi um momento complicado do Benfica, que está a 9 pontos do líder Sporting no campeonato.
Podemos ter novidades sobre este tema a qualquer instante, vamos continuar atentos, mas para já olhamos para o reforço de inverno do Benfica, que acredita que Lucas Veríssimo vai chegar a Portugal até sexta-feira. A chegada a Lisboa estava prevista para hoje, mas os voos entre o Brasil e Portugal continuam suspensos. A CMTV apurou que o Benfica está a fazer todos os esforços para resolver os problemas logísticos para que o central venha para Lisboa. O atraso da viagem impede que Lucas seja a opção para o jogo com o Vitória de Guimarães. Jardel também vai falhar o jogo de sexta-feira por lesão. Jorge Jesus tem apenas Otamendi, Vertonghen e Conti para o eixo da defesa. Este é um caso que mostra ou não, Vítor, que está numa espiral negativa o Benfica, parece que tudo corre mal. Parece que tudo corre mal, mas dá-me só um minutinho, Mariana, para dizer isto. Quem anda neste momento nas redes sociais a fazer intoxicação, a dizer que eu estou aqui a mentir ou que não sou capaz de entender o que aquilo que está envolvido, no caso Palhinha, eu vou dizer, eu não entro em diálogo com gente que se limita a intoxicar e que faz figura de analfabeta. Só vou dizer isto. Se é verdade, se for verdade que o Sporting não podia recorrer a um tribunal civil de uma decisão desportiva, eu quero ver onde é que está a queixa do Benfica, quero ver nos órgãos oficiais do Benfica, onde é que há juristas ligados ao Benfica a apontarem esse caso, onde é que o Benfica em algum momento exigiu a descida de divisão do Sporting. Portanto, se até este momento, e o derby todos sabemos quando é que foi realizado, ninguém ligado ao Benfica exigiu a descida de divisão do Sporting por ter recorrido a um tribunal civil, creio que então está confirmado e não há dúvida nenhuma que a tese na qual todos os juristas concordam é que o Sporting não vai enfrentar qualquer consequência por ter recorrido ao Tribunal Central Administrativo, porque aquilo que está em causa é a inconstitucionalidade de uma norma. Portanto, a menos que o Benfica institucionalmente, por alguém autorizado e avalizado, peça a descida de divisão do Sporting, e não estou a ver isso acontecer, manobras de intoxicação valem zero, valem bola. Mr. Jorge Jesus, lembram-se? Vale bola. Intoxicar, vale bola. É clarificar. E chega de comentadores do Benfica e pessoas ligadas ao Benfica estarem a misturar coisas que não se podem comparar. Portanto, neste caso, é uma norma inconstitucional que está em causa. Portanto, o Benfica não pediu em momento algum a descida da divisão do Sporting. E vou ficar à espera, até logo à noite, para ver se o Benfica vai pedir a descida da divisão do Sporting. Se não vai pedir a descida da divisão, parem com as manobras de intoxicação. Não incendeiem mais o futebol português. O Benfica tem demasiados problemas com que se preocupar internamente, tem que resolver o problema da crise, tem que centrar energias em conseguir dar uma resposta já nos próximos jogos. Portanto, chega de manobras. O Benfica perdeu, o João Palhinha jogou, vamos ver como é que este processo se vai desenrolar, mas não acredito que o Benfica vá pedir a descida da divisão do Sporting, porque nenhum jurista ligado ao Benfica é doido para ler a lei completamente ao contrário. E agora a resposta à minha pergunta, Vítor, que era sobre Lucas Veríssimo. Claro, tens toda a razão, Mariana, mas Lucas Veríssimo não é o salvador da pátria. Lucas Veríssimo é um central numa altura em que o Benfica podemos ter bastantes críticas ou pelo menos bastantes reparos ou comentários em relação ao que é a equipa do Benfica, mas com Otamendi e Vertonghen não se pode dizer que o Benfica esteja propriamente deficitário a nível de centrais ou ter dois centrais de qualidade para o seu modelo de base. Agora, já sabíamos que iriam existir problemas, ou que existiram problemas desde o início com o Lucas Veríssimo, pelo facto do Santos ter apurado para a final da Taça Libertadores. E já muito teve o Benfica que trabalhar, já muito teve o Benfica que internamente se mexer para conseguir encontrar soluções para trazer Lucas Veríssimo para Portugal. Sabes que muito provavelmente cidadãos normais, só a partir do dia 14 é que poderão pensar em viajar do Brasil para Portugal. E eu conheço alguns casos pessoalmente. Porque não existem voos diretamente para Portugal, existem algumas limitações que o Benfica, até aproveitando o facto de haver exceções para casos específicos, conseguiu mexer-se, conseguiu enquadrar Lucas Veríssimo nessas exceções e vai conseguir que o Lucas Veríssimo chegue a Portugal tarde, obviamente, muito mais tarde do que o Jorge Jesus e a equipa técnica desejaria. Queriam contar com o jogador no mínimo no início ou ao meio de dezembro, mas chega a tempo ainda de conseguir integrar-se e enfrentar a fase que vai ser a fase mais quente da época. Temos sempre que recordar, e esse é o principal ponto que o Benfica tem a seu favor, é que ainda nem começou a segunda volta. Portanto, com Lucas Veríssimo, neste momento as cartas estão em cima da mesa, o Benfica sabe com o que pode contar em termos de recursos humanos, agora é uma questão de toda a gente se unir, remar para o mesmo lado para conseguir uma segunda volta de grande rendimento, caso contrário não vai ser possível recuperar a distância em relação aos adversários. Vamos voltar também ao Sporting. Paulinho já treinou ontem, enquanto a Mateus Reis e João Pereira fizeram hoje o primeiro treino pelo Sporting. Antes da sessão de trabalho, os 3 reforços de inverno tiveram de passar pela habitual praxe que os novos jogadores sofrem quando chegam ao clube. Paulinho, João Pereira e Mateus Reis participaram depois na preparação para o último jogo da primeira volta do campeonato, frente ao Marítimo. O Sporting joga na Madeira na próxima sexta-feira.
Foi adiada a apresentação de João Pereira como jogador do Sporting. O motivo é o facto de Frederico Varandas estar de banco no hospital. O presidente do Sporting é médico e está no combate à pandemia de Covid-19. Já ontem, João Pereira não tinha falado como reforço do Sporting. Esteve na Turquia a resolver alguns problemas pessoais. O jogador, que faz 37 anos ainda este mês, rescindiu há poucos dias com o Trabzonspor. Prepara-se para a terceira passagem pelo clube de Alvalade. No final da época, deve acabar a carreira de futebolista e passar a treinador nas camadas jovens do Sporting. Frederico Varandas já o tinha dito também publicamente. Vitória, peço-te uma resposta rápida, mas no imediato, João Pereira chega mais para ser uma extensão do treinador no balneário ou para ser opção válida como concorrente a Porro? Olha, Mariana, uma peça que vai reforçar o grupo, uma peça que vai reforçar o balneário, uma peça na qual existe confiança do presidente e do treinador. João Pereira, todos temos consciência que João Pereira, ainda mais com o calendário do Sporting, dificilmente vai ser um jogador desportivamente fundamental, até porque Pedro Porro é um lateral direito extraordinário. No entanto, pode ser uma peça capaz de preencher espaços fundamentais em momentos críticos da época, algum problema que possa existir e seja necessário que seja ele a avançar como titular, mas, sobretudo, é um elemento, e Rubem Amorim disse isso, que está identificado com o espírito que ele quer ver no balneário, seja o Ranhoso ou não. É um jogador que se enquadra nesse espírito que Rubem Amorim quer, é um jogador que não necessita, em princípio, de período de adaptação, porque sabe a realidade que vai encontrar, se conhece os métodos, porque tem uma relação forte com o treinador, conhece os seus métodos, dá-se bem com o clube, com o presidente também, pelos vistos. Sendo assim, é uma peça que vai acrescentar. Vamos ver se o que vai acrescentar desportivamente é comparável com o que vai acrescentar no balneário, mas seja como for, parece uma jogada inteligente por parte do Sporting nesta altura para blindar ainda mais o grupo. Continuamos também a acompanhar em Alerta CM a notícia exclusiva da CMTV sobre a reunião que aconteceu ontem dos pesos pesados da estrutura do Benfica e alguns dos jogadores mais importantes. Vítor, que consequências é que podem sair dessa reunião? Olha, em primeiro lugar, deixar de haver dúvidas sobre qual é a opinião da direção, a opinião da administração em relação ao comportamento dos jogadores. A responsabilização dos jogadores começa em primeiro lugar, ok, discurso do Rui Costa para fora, mas tem que ficar claro para os jogadores o que é que a administração acha daquilo que eles andam a fazer em campo, da atitude que eles têm demonstrado. E aquilo que o Rui Costa disse, que quem não não mostrar capacidade para representar o Benfica, tem que decidir a sua vida, ou pelo menos não continuará no Benfica, tem que haver consequências práticas disso. E eu vou ficar atento, vamos todos ficar atentos para ver nos próximos jogos, se voltarmos a ver algumas situações de menor atitude, algumas delas apontadas pelo treinador Jorge Jesus, de viva voz, vamos ver quando isso acontecer, quais vão ser as consequências práticas. Se os jogadores que eventualmente não estiverem ao nível da atitude